Tito 3:3 diz assim: porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, irmãos, logo após ordenar a igreja de Creta a obedecer às autoridades civis, os irmãos lembram da última ministração, e não difamar, caluniar nenhuma pessoa, mas ser humilde e tratar com mansidão a todos, mesmo os ímpios. Paulo, então, ele vai dar o seu argumento. No versículo 3, ele vai começar um porquê, não é? Por que, então, os irmãos ali de Creta deveriam se sujeitar às autoridades ímpias, os maus, os perversos, e também não falar mal de ninguém, tanto das autoridades como de nenhuma pessoa? Então ele vai dar o seu argumento. Por quê? Por que não devemos fazer isso? Por que não devemos nos colocar numa posição de melhores? Ele disse que nós também éramos perversos e por isso não há razão para sermos orgulhosos e altivos em relação a ninguém, mesmo aqueles que estão fora da igreja. Paulo, ele destaca aqui nesse trecho que lemos que a única diferença que há entre nós e qualquer ímpio aí do mundo, a única diferença é que Deus teve misericórdia de nós. E por isso a gente não deve se colocar como melhor do que ninguém, como estava acontecendo ali com algumas pessoas em Creta, que não queriam se sujeitar às autoridades ímpias porque achavam que eram pecadores e que eles não deveriam ser obedecidos e nem respeitados. Então, o argumento de Paulo começa assim: porque também nós éramos, no outro tempo, no passado, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Essa é a condição de todas as pessoas que descenderam de Adão. Todos, em sua condição natural, são pecadores e destituídos da glória de Deus. Como diz em Romanos 3:23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ele vai então dizer que éramos insensatos. Eu já compartilhei com os irmãos outra vez, mas vou repetir. Insensatos, todos nós éramos pessoas sem entendimento, estúpidos, ignorantes, que não pensam segundo a verdade. Todos nós éramos desobedientes, pessoas de coração duro, não dispostas a serem convencidas por ninguém, nem por Deus. Devido à sua rebelião contra Deus, não fazem a sua vontade e nem querem fazer. Esses somos nós.
extraviados, como ouvimos aqui no início. Cada um foi para o seu próprio caminho, desviados do caminho da verdade, enganados, fomos enganados, confundidos, afastados, descuidados, não há ninguém que cuide, estão por sua própria conta, sim, somos todos nós. Éramos nós, como diz o apóstolo Paulo, vagando pelos seus próprios caminhos, servindo a várias concupiscências e deleitas. Nós éramos presos como escravos, servindo aos desejos e impulsos da nossa carne, que estava corrompida pelo pecado e ainda está destruindo. Nós destruíamos o nosso corpo e a alma para servir esses desejos que atuavam como senhores, isso que é servindo às várias concupiscências. Escravos dos desejos, o que a carne pede, o homem faz. Ele dá um jeito, tenta de todas as formas fazer o que a sua carne pede. É um escravo da carne. Nós éramos assim. O foco, o objetivo das nossas vidas era sentir algum prazer carnal, presos nos deleites e nas concupiscências. E Paulo diz que nós também vivíamos na malícia e na inveja, que nós éramos inclinados a fazer o mal, maldosos por natureza, mesmo que às vezes o mal não seja realizado externamente, mas a vontade maligna está dentro de nós, uma vontade pervertida, que deseja praticar o mal, malignos, tendo prazer em ver o mal ocorrendo com o próximo, não se alegrando com o bem do outro, desejando que o próximo esteja sempre num nível mais baixo que nós e fazendo de tudo para que o próximo desça ainda mais e que a gente suba ainda mais por cima desses. Assim éramos nós e assim é a nossa carne. E Paulo continua que nós também éramos odiosos e nós odiávamos uns aos outros. Essa palavra odiosos aqui são pessoas abomináveis, pessoas repulsivas, pessoas detestáveis. Assim éramos nós, abomináveis, detestáveis, pessoas que ativamente rejeitam tudo que é bom e detestando e abominando o próximo. Porque nós somos detestáveis e todos são detestáveis, nós detestamos uns aos outros. É um ódio mútuo. Em uma outra descrição do apóstolo Paulo, ele diz assim, Romanos 3:10, se você quiser abrir. Romanos 3:10. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Lembra que nesse versículo 3 diz que nós éramos ignorantes, insensatos, ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, tornaram-se juntamente inúteis.
Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpente está em seus lábios. Esses somos nós. Suas bocas estão cheias de maldição e de amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos. E não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. E sabemos tudo o que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Nesse texto, Paulo, nesse texto de Romanos aqui, ele está se dirigindo aos judeus que se achavam melhores que os demais, porque eles tinham a lei de Deus. Os judeus, eles achavam que eles eram muito bons, eles eram o povo de Deus, eles tinham a lei de Deus, e todos eram ignorantes, todos eram cães, todos eram inferiores a eles. Mas o que eles não percebiam era que o fato de terem a lei em suas mãos deveriam os tornar ainda mais conscientes de seus pecados. E Paulo diz que a lei ressalta os pecados, faz com que eles apareçam. Eles deveriam ser mais humildes, tanto diante de Deus como diante dos demais homens. E Paulo extraiu esses textos aqui de Romanos, da lei, ele extraiu de Moisés, de Salmos e dos profetas. E no contexto, esses textos aparentemente falavam dos gentios. Mas aí no versículo 19, depois de fazer esse apanhado de citações que falavam dos gentios, ele diz que isso, que a lei falava dos gentios, também se aplicava aos judeus. Ele diz aqui no 19, sabemos que tudo que a lei diz, ou que ele tinha acabado de extrair da lei, diz àqueles que estão debaixo dela. Falou, não diz só dos de fora. Isso aqui que eu acabei de citar diz sobre vocês, judeus. Porque a lei foi escrita para vocês, não foi dada para os outros. Era para vocês saberem que vocês são assim. E ele diz que o propósito disso era para que toda boca se cale. Toda boca se cale. Era para o judeu, aquele que recebeu a lei de Deus, era para ele ver que ele era um terrível pecador. Era para ele estar mais calado do que os demais. Era para ele estar mais humilhado do que os gentios. Porque ele teve o conhecimento da lei de Deus que era para ressaltar os seus pecados. Para que ninguém tenha do que se orgulhar diante de Deus e nem com relação ao seu próximo. E lembra que era esse o argumento de Paulo. Por quê? Por que não devo? Porque os irmãos não deveriam difamar ou falar mal dos outros, ou se colocar numa posição de melhores do que os ímpios. Por quê? Porque todos são miseráveis e aqueles que conhecem a lei de Deus, eles deveriam estar ainda mais humilhados, mais rebaixados. E conforme eles fossem lendo a lei de Deus, era para os seus próprios pecados irem aparecendo tanto que era para que sua boca se calasse e que todos estivessem sob o juízo de Deus.
Mas graças a Deus que no versículo 4 temos um mas, Tito 3:4, mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens. Paulo, então, ele descreve aqui uma ação divina, em contraste com o estado pecaminoso em que outrora estávamos escravizados e mortos. A partir desse ponto aqui, no versículo 4, os irmãos podem ver aí que só Deus faz. Nós não fazemos mais nada, paramos aí. Paramos no versículo 3, com os nossos muitos pecados. Deus age, a partir do versículo 4 até o versículo 7, onde nós lemos. Ele age exclusivamente e nós apenas recebemos esse presente da salvação das suas mãos misericordiosas. Então ele diz que a benignidade e o amor de Deus pela humanidade se manifestaram em sua plenitude quando Deus enviou seu Filho ao mundo para morrer em favor dos homens. Em 1 João 4:9 diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou, enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Por meio da morte de Cristo na cruz, Deus Pai nos salvou com um ato consumado de abrangência eterna. Aquilo que estava na mente de Deus, o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo, ele veio e foi realizado aqui no tempo, aqui nessa terra, entre os homens. No entanto, essa salvação, quando aplicada a cada salvo individualmente, é como o resplandecer da luz do Evangelho em cada coração. Aquilo que não era visto nem procurado, a saber, o amor e a benignidade de Deus, isso se manifesta em nosso coração. Em 2 Coríntios, capítulo 4, diz assim: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, Ele é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Versículo 4, ele diz, mas quando apareceu, esse apareceu é como o sol que brilha. Quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, o nosso Salvador, Ele mesmo disse nos nossos corações, haja luz. E Ele brilhou em nossos corações. Nenhum de nós buscávamos a Deus. Nós o odiávamos. E Ele continua. Então Deus brilhou em nossos corações. Ele apareceu, então diz que Ele nos salvou. No versículo 5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou. O argumento de Paulo é que não há diferença entre ninguém em relação à sua condição de pecador, e ninguém fez nada para que Deus o salvasse. Na verdade, não pelas obras de justiça. Ninguém fez nada bom,
que Deus olhou e falou, nossa, que bonzinho, acho que eu vou salvar ele. Ou, nossa, olha como ele está me buscando, acho que ele tem algum interesse, então eu vou me revelar a ele. Falou, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Ele nos salvou segundo a sua misericórdia. Segundo a sua misericórdia. Foi a única coisa que o guiou, sua misericórdia. Foi apenas Deus, exclusivamente, segundo a sua misericórdia, quem resplandeceu em nossos corações. E por isso ninguém tem nada do que se gloriar, ou se colocar em posição de superioridade com relação a ninguém, nem mesmo com aqueles que não foram salvos. Se a salvação fosse uma oferta de Deus aos homens, imagine se fosse Deus ofertando e cada um pega se quiser. A salvação está aqui, cada um vem e pega. Se fosse assim e ficasse a cargo de cada um tomar essa salvação para si, o argumento de Paulo perderia força, já que os salvos poderiam dizer, eu tive fé, e aqueles permaneceram incrédulos. Eu me submeti a Deus, mas aqueles continuaram rebeldes. Eu fui humilde o suficiente para aceitar que sou pecador, mas eles permaneceram arrogantes. Então a diferença final entre os salvos e não salvos seria uma ação humana. Algo que alguns homens conseguiram fazer e outros não é verdade? Então eles teriam do que se gloriar. Eu consegui. Eu fui humilde, eu criei. Eu criei e o João lá não creu. Eu consegui crer, eu consegui ver os meus pecados. Então a gente teria do que se gloriar. Mas o Evangelho diz não, ninguém terá do que se gloriar diante de Deus e também diante de nenhum homem. Nem mesmo a fé, que é o meio pelo qual recebemos a salvação, é nossa. Mas é um presente de Deus. Em Efésios 2:8 diz assim, porque pela graça sois salvos. Graça é um favor que ninguém merece. A graça real é a graça do Rei, que Ele concede a quem Ele quiser. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, para que toda boca se cale. Romanos 9, versículo 15. Paulo aqui não disse que ele nos salvou segundo a sua misericórdia, não foi? No versículo 4 de Tito. Então, em Romanos 9, 15, ele diz assim, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. É assim que é a misericórdia de Deus. Ele diz, eu terei misericórdia de quem eu quiser. Me compadecerei de quem eu quiser. No versículo 16 ele diz assim, assim, pois, isto que a misericórdia, ou esta graça de Deus, assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Não foi que alguém foi melhor que o outro, alguém que quis mais, alguém que correu mais do que o outro para poder se gloriar. Não. Deus nos salvou segundo a sua misericórdia. E como que é a sua misericórdia? Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Que a graça, a ideia de graça é isso que está embutido.
A graça é um perdão soberano. É um perdão soberano. Há um tempo atrás houve muita discussão aqui no Brasil sobre a graça. Vocês não lembram? Mas foi no meio político. Teve uma concessão de graça presidencial a uma pessoa condenada. Tem muitas pessoas condenadas no Brasil, não tem? Mas o presidente da República, ele tem essa condição. Ele pode conceder graça para quem ele quiser, sabia disso? E isso está nas nossas leis, e até o Supremo Tribunal Federal disse que é assim. O presidente concede graça. E chama graça isso. Por que é graça? Porque ele concede a quem ele quiser. Não há nenhuma obrigação dele conceder e não conceder, de conceder para A, para B ou para C. Tem 1 milhão de condenados, ele concede graça para 2. Por quê? Porque ele quis. Isso é graça. E a graça que nos salvou é a graça real. Se o presidente da República tem, Deus não tem o direito de conceder graça e misericórdia a quem ele quiser. E aquele que recebe a graça e misericórdia, ele tem do que se gloriar. Ele não tem. Então, Paulo diz assim que foi segundo a sua misericórdia. Ele disse que foi pela lavagem da regeneração. Ele nos salvou através do novo nascimento efetuado pelo Espírito Santo, através da graça salvadora, comparado ao lavar com água pura, que limpa e purifica do pecado. Essa aqui é a lavagem, é como se fosse um banho de uma banheira, a palavra aqui. É como se fosse um banho. É a lavagem da regeneração. Comparado ao lavar com água pura e limpa, que purifica do pecado. Não o batismo em si, mas o que ele sinaliza. A morte do velho homem e o nascimento do novo. Nascimento da água e do Espírito. O próprio Senhor Jesus disse, lá em João, capítulo 3, versículo 5, Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21, que ele fala de Noé e da arca e do dilúvio, ele diz que prefigurando o batismo, agora também vos salva, o qual não é a remoção das impurezas do corpo humano, mas sim o resultado de uma boa consciência para com Deus por intermédio da ressurreição de Cristo. Então nós que estávamos em trevas, agora podemos ver o amor de Deus manifestado em Cristo em nosso favor. Podemos ver e entrar no reino de Deus. Não fomos nós que achamos o Evangelho uma ideia atraente, nem decidimos mudar de vida, mas Deus, com mão poderosa, através da sua palavra, nos fez novas criaturas em Cristo Jesus. E ele disse para Nicodemos que o Espírito, nós não ouvimos a sua voz, ele vai, nós não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai. Ele faz esta obra soberana que nenhum homem tem controle sobre ela. Ele salva aqueles que Deus concedeu misericórdia. Ele salva através de um novo nascimento, um novo homem. É a lavagem da regeneração. E o batismo,
O batismo nas águas é a certidão espiritual de novo nascimento. Eu acho que é um bom jeito da gente lembrar. É a certidão espiritual de novo nascimento. É a oficialização da adoção. É o sinal exterior de uma realidade interior. É uma ajuda à fé do crente. E é ministrado por ministros de Cristo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é você que se batizou, você sabia disso? Você foi batizado. Quem te batizou foi Deus. Foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ele usou um homem, um ministro de Deus, que estava agindo em nome de Deus, por isso que se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito. E ele nos batizou. Você já viu uma criança recém-nascida lá no hospital ir lá no cartório e pegar a certidão de nascimento dele? Você já viu? Quem faz isso é o pai. É o pai que concede a filiação. É o pai que nos dá essa certidão visível de quando descemos as águas, de que nascemos de novo. Somos nova criatura. É como a certidão de papel. O papel é alguma coisa em si? Se, por exemplo, eu não tivesse feito a certidão de nascimento da Ana, ela deixaria de ser minha filha? Não deixaria. E se eu tivesse uma certidão de nascimento de que o Vinícius é meu filho, valeria alguma coisa também? Não. Seria uma certidão falsa. Mas quando as duas coisas são verdades, elas são úteis e valiosas. É uma ajuda à fé do crente, de algo que Deus fez na vida dele. E Deus mesmo, por misericórdia, o batiza em seu nome, o dá a certidão de nascimento. É uma certidão dupla, é uma certidão de óbito e de nascimento ao mesmo tempo. Quando eu contar uma história para os irmãos, quando eu terminei a faculdade, eu acho que foi tão terrível para mim que eu costumava sonhar muito de que tinha faltado alguma matéria, sabe? De que eu tinha esquecido de fazer alguma prova, alguma coisa assim. E era um sonho terrível, assim, ficava aquela noite inteira, aquela agonia. Falei, nossa, não acredito, eu não fiz, vou ter que voltar. Meu Deus, como que eu vou fazer agora? Já faz tanto tempo, já devo ter jubilado. São 7 anos, né, que você tinha para fazer. Vou ter que fazer vestibular de novo, eu não lembro mais nada. Como que eu vou fazer isso? Eu acordava assim, com aquela batedeira no coração, assim. Mas tinha uma coisa que me acalmava. Quando eu lembrava disso, foi um sonho. Eu lembrava que eu tinha o diploma lá em casa. E era tão real que eu acordava assim, nossa, vou ter que fazer não sei o quê. Não, eu fui pegar o diploma. Já era, o diploma está aqui. Foi só um sonho. E eu sonhava muitas vezes com isso. E o batismo é assim. É algo que Deus nos deu para nos ajudar, para nos lembrar de que nascemos de novo. Muitos dizem que Lutero tinha encravado num dos móveis dele, assim, escrito, sou batizado. E de quando ele era tentado, quando
A coisa estava difícil, diz que ele gritava: sou batizado. Era a segurança de que o próprio Pai o tinha selado, de que ele era uma nova criatura. E o Senhor nos lavou. E também com a renovação do Espírito Santo. Além das águas da regeneração, Deus também derramou as águas da renovação do Espírito Santo, que é a transformação do coração, ou seja, a santificação. 1 Coríntios 6:11 diz assim: assim fostes alguns de vós, contudo vós fostes lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. A renovação do Espírito Santo é tanto a novidade de vida que já se manifesta logo após o novo nascimento, quanto o processo de santificação aplicado pelo Espírito diariamente nas nossas vidas. O Senhor Jesus disse em João 13:10, declarou-lhes Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Apesar da santificação exigir o nosso esforço e diligência, sabemos pela palavra de Deus e pela experiência que isso não é suficiente. Quantas vezes lutamos com pecados que verdadeiramente não queremos mais cometer, mas ainda estão em nossas vidas. Então contamos com a graça de Deus aplicada pelo Espírito Santo para nos moldar e libertar. Sendo assim, não há motivo de orgulho, nem de se colocar como melhor do que os ímpios ou de algum irmão mais fraco. Por mais que a gente tente, por mais que a gente se esforce, a nossa santificação também não é suficiente. É necessário, mas não é suficiente. Se Deus não nos conceder graça, estamos perdidos. E se é assim, quando Deus nos santifica, nos faz ver alguma coisa, muda o nosso coração, qual é o nosso motivo de orgulho? Se foi graça, por que eu vou me achar melhor do que o meu irmão? Em 1 Coríntios 4:7, Paulo escreveu assim: pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? Ou o que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Então ele diz que o lavar da regeneração e da renovação do Espírito Santo foi assim que ele nos salvou e que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Esta grande salvação concedida por graça, por obra do Espírito Santo, foi nos dada por intermédio de Jesus Cristo. Salvação esta que foi derramada de forma abundante e generosa. Isaías 44:3 diz assim: pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre a sua prole e a minha bênção sobre os seus descendentes. Ele diz em Romanos 5:20, mas onde abundou o pecado, que é o nosso caso, onde abundou o pecado, transbordou a graça. A graça foi ainda maior. 2 Pedro 1:3 diz assim: seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade. Mas como que isso foi dado? Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude.
Em João 10:10, o Senhor diz assim: eu vim para que tenham vida, mas não é uma vidinha, é uma vida em abundância. Ele derramou desta nova natureza sobre nós abundantemente. Essa salvação, né, Paulo diz que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo. Ela foi dada em Jesus Cristo, nosso Salvador. Fora de Jesus Cristo não há salvação. A ninguém fora de Cristo será dada a salvação. Ele foi o executor da salvação. E apenas o que foi executado em Cristo será aplicado pelo Espírito Santo na vida daqueles que Cristo salvou. Só o que foi feito em Cristo será aplicado. A salvação é por Ele. Tudo que foi feito na cruz em Cristo Jesus será executado pelo Espírito Santo nessa terra. Aqueles que foram salvos lá serão salvos. E aqueles que não foram, não serão. A salvação é por Jesus Cristo. Ele é o mediador. Todas as bênçãos de Deus nos foram dadas nele. Ninguém recebe bênção diretamente de Deus. Tudo que recebemos de Deus é em Cristo, quando unidos a Ele. Ninguém recebe bênção diretamente de Deus. E ninguém tem bênção nenhuma para dar. Esse é o nosso estado. Deus nos salvou por meio de Jesus Cristo. Ele nem diretamente ele nos salvou. Foi por meio de Jesus Cristo. As bênçãos são dele. A herança é dele. O Espírito Santo que nos foi concedido foi derramado sobre ele. É como o óleo que desce da barba de Arão, foi derramado em Cristo e nós estamos recebendo porque foi derramado sobre ele. Ninguém recebe o Espírito Santo diretamente. Ele foi dado para Cristo e quando unidos a ele, recebemos. A vitória foi conquistada por ele. A nossa justiça é dele. A nossa santidade não é a nossa vida que melhorou, é a vida dele que está sendo aplicada em nós. A nossa única contribuição no plano da redenção foram os nossos muitos e ofensivos pecados contra Deus, os quais o nosso Salvador carregou sobre a cruz. Não há motivo de orgulho. Nada é nosso. Tudo foi dado. Então tem um para quê. Para quê? Para quê? Um dos para quês da salvação. Para quê? Justificados pela sua graça. Deus nos salvou, nos separou desse mundo corrompido, nos colocou em Cristo como filhos adotivos, com o propósito de herdarmos a vida eterna. Esta salvação tem como base a decisão livre, da livre vontade de Deus, na eternidade, de não nos imputar a culpa pelos nossos pecados, mas nos conceder graça e prover um substituto, o Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Justificados pela sua graça. Justificados é um termo judicial, é ser declarado justo. É como num julgamento, esse daí não tem culpa. Além de decidir não culpar o seu povo pelos seus pecados, Deus decidiu dar a justiça ou a perfeição de seu Filho para nós. Nos vestir com as vestes limpas e belas de Cristo.
Então, toda a obra descrita nos versículos anteriores é a aplicação dessa graça concedida antes da fundação do mundo. Efésios 1:5 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele. Nele quem? Em Cristo. Antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, porque Ele quis nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo. E Ele fez isso para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente. Foi de graça, mas não a nós diretamente, no amado. Ele nos deu em Cristo. 2 Timóteo 1,9 diz assim, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Ele determinou e Ele quis. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Então Ele nos salvou nos justificou segundo a sua graça, para que sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fomos feitos herdeiros da vida eterna em Cristo. Sabemos que herança não é obtida por trabalho nem esforço. É obtida por trabalho e esforço uma herança? Como que se recebe uma herança? É dado, né? É algo que o Pai conquistou para nós e Ele nos dá. Segundo, somos feitos herdeiros. Sabemos que a herança não é obtida por trabalho nem esforço, mas sim pelo fato de sermos filhos. É aquilo que o Pai tem e decidiu dar aos seus filhos. Ele decidiu dar ao seu povo atributos da sua própria glória. Ele decidiu dar a sua vida. E sendo plenamente unidos a Deus no futuro, no dia da manifestação de Jesus Cristo, desfrutaremos dele, que é a nossa porção e a nossa herança. Estava tentando pensar numa boa figura, uma história. Toda história para contar da salvação tem limitações, né? Mas é como se um homem muito rico fosse lá na Cracolândia e andasse por lá, naquelas ruas, e ele pegasse alguns ali e, de uma maneira graciosa, fizesse um chamado irresistível para eles. E meio que forçadamente, ou com esse chamado eficaz, tirasse algumas pessoas dali e levasse para sua casa, desse um bom banho e o colocasse ali como um filho e depois fosse lá no cartório. Os irmãos sabem que a adoção tem a certidão de nascimento. Fosse no cartório e fizesse a certidão de nascimento desses cinco jovens que estavam ali largados na Cracolândia. E
através disso, concedesse a eles toda a sua herança, sua riqueza, e passasse a cuidar deles como filhos. Mas ainda o efeito da droga ainda está no seu corpo. Então, às vezes eles caem, às vezes eles voltam, às vezes eles fumam mais umas pedras. E este pai busca eles de novo, limpa eles de novo. Porque agora eles são filhos. Ele vai limpando até que eles sejam livres. E os irmãos costumam ouvir, né, que diz que o viciado, ele nunca é totalmente livre, né? Ele só é livre quando ele morre. Ele é sempre um viciado que há muito tempo não usa droga. Esses somos nós. Você nos tirou da Cracolândia. O pecado ainda está aqui dentro de nós. Às vezes nós caímos. Ainda somos pecadores, não tem como deixar de ser. E Ele nos adotou como filhos, nos deu uma certidão de nascimento, nos deu a sua herança. Geralmente, quando uma pessoa rica vai na Cracolândia, ou ninguém tem um interesse por ele, ou o máximo do interesse é querer roubá-lo. E essa somos nós. Nosso interesse por Deus ou é nenhum, ou é tirar algum proveito dele. Não há nenhuma chance de alguém numa Cracolândia sair de lá sozinho, não é verdade? Esses somos nós. Não há nenhuma chance se Deus não nos salvar. Algumas aplicações para a gente encerrar, irmãos. Não temos motivos para nos orgulhar de nós mesmos, de nenhuma obra nossa. O Evangelho cala as nossas bocas arrogantes e nos constrange. Percebemos como somos indignos de qualquer favor de Deus, pois não éramos diferentes de ninguém. A graça de Deus nos obriga a olhar com compaixão para todos à nossa volta, tanto os irmãos em Cristo como aqueles que se mantêm rebeldes no mundo. Não há razão para olharmos com desprezo ou com ar de superioridade para alguma pessoa. Imagine se esse ex-viciado fosse lá na Cracolândia e ficasse falando: esse pessoal aí seria um tolo, né? Esse pessoal aí, não sei por que não sai dessa vida, rapaz. Quando damos um passo no caminho da santidade ou vemos uma verdade que os outros ainda não veem, podemos cair no erro de desprezar, de não ter paciência com aqueles que ainda não viram ou que ainda estão em algum pecado. O orgulho que por muitas vezes aparece em nossas vidas, mesmo sabendo que tudo que temos foi concedido por graça, mostra a malignidade e sutileza do pecado. Como aquele que foi salvo por graça ainda pode ser orgulhoso? Vocês já pensaram nisso? Pecado muito terrível. Porque se nós sabemos que nós ganhamos todas as coisas, a gente ainda tem orgulho. É uma coisa terrível. E a salvação, pela graça, nos enche de razões para louvar a Deus e viver para a sua glória. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 14, diz assim: a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus.
Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas, por isso mesmo, alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência. Usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal, invisível, seja a honra, a glória para todos sempre. Amém.